Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é domingo, o 11º do tempo comum. Tivemos inúmeros momentos importantes da nossa fé até retomarmos o tempo comum. Eu sempre gosto de enfatizar, o nome tempo comum não pode nos dar a entender que seja um tempo menos importante. Ao contrário, é tempo comum porque estamos falando, estamos ouvindo na palavra de Deus o comum da vida de Jesus, aquilo que ele realizara constantemente, aquilo que ele realizara junto dos seus discípulos de maneira incansável, como acabamos de ouvir no evangelho de hoje. Jesus olha uma multidão e tem compaixão daquela multidão, porque elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E por isso então, por ter compaixão destas ovelhas, que estavam como um povo sem pastor, ele então faz uma motivação, dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E a partir disso, então, Jesus chama os 12 discípulos, dá poder a eles de expulsarem os demônios, os espíritos maus, poder para curar todo tipo de enfermidade, e os envia. Chama cada um pelo seu nome, como ouvimos no Evangelho, e os envia para anunciar o reino dos céus. Então, o comum da vida de Jesus que nós estamos meditando e ouvindo é o anúncio do reino a partir de Jesus Cristo e agora a partir do chamado e do envio destes 12 discípulos. Nós que estamos reunidos, não somos como ovelhas sem pastor. Temos Cristo que vai à nossa frente, que inspira a nossa vida, inspira o nosso modelo de fé, nos ajuda neste desejo de mudança de vida, de conversão, de anúncio do reino. Temos os bispos, os sacerdotes, os religiosos e as religiosas, que trazem a nós o sinal do Cristo também, como apontadores deste caminho, como facilitadores desta experiência de fé. Não somos como ovelhas sem pastor, por isso não podemos estar à margem do caminho, cansados e abatidos, porque temos um pastoreio, temos uma igreja que nos orienta, que nos governa, que nos instrui, que nos motiva nos tempos difíceis. Na quinta-feira, na qual celebrávamos a solenidade do corpo e sangue de Cristo, o padre dizia aqui no momento da reflexão: nós estamos impedidos de participar fisicamente das celebrações, mas não estamos sem missas. As igrejas, muitas delas, podem estar fechadas, mas os padres continuam celebrando, porque nós acreditamos que através da oração da igreja, aquilo que a igreja nos ensina, nós nos sentimos fortalecidos na caminhada da fé, nós nos sentimos orientados no caminho da vida diante das situações que nos fazem sofrer. Temos pastores, temos o Cristo que é o sumo, o bom e o belo pastor. Por isso não estamos sozinhos e abandonados à beira do caminho. E queremos entoar hoje, neste 11º domingo do tempo comum, este cântico que rezávamos com o salmista. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Jesus Cristo. A Ele pertence a nossa vida, a Ele nós voltamos o nosso coração e o nosso olhar fervoroso. Porque assim como Jesus chamou e enviou estes 12 primeiros homens, Ele chama e envia também a cada um de nós.
nos faz um convite à fidelidade e ao testemunho do anúncio do reino dos céus, dizendo: o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, convertei a sua vida, convertei o seu coração, para assim sermos uma comunidade orante e unida. A segunda leitura da Eucaristia de hoje, a carta de São Paulo aos Romanos, nos diz que somos reconciliados pela morte do Filho de Deus e muito mais. Não só reconciliados, mas seremos salvos pela vida do próprio Cristo. Porque é Cristo quem nos chama, é Cristo quem nos envia, é Cristo quem nos santifica, é Cristo quem nos salva, é Cristo quem nos faz superar as nossas limitações. As nossas limitações, os nossos pecados não nos impedem de vivermos uma experiência com o sagrado. Esta pandemia que estamos vivendo, este isolamento social, não nos impede de vivermos uma experiência com Jesus Cristo, que nos santifica, que nos salva, que nos envia. Assim como Moisés foi um sinal de vida para o seu povo, escutando a voz do Senhor Deus, conduzindo o seu povo a uma cidade santa, a uma cidade que eles pudessem viver na graça de Deus, viver a sua fé na tranquilidade e na paz. Assim também Jesus é para nós como um novo Moisés, iluminando os nossos caminhos, nos dando um sinal de salvação, de alguém que nos conduz e que caminha conosco. Agora nós temos Jesus Cristo como sinal da nossa vida, como sinal da nossa fé e sinal de salvação para cada um de nós e também para todos nós juntos. Quando nós colocamos a imagem de um santo no altar, nós não estamos dizendo que estes santos são deuses para nós. Ao contrário, ninguém ocupa o lugar de Deus. É por isso que Jesus anuncia: o reino de Deus está próximo. E nesta palavra, subentende-se um convite à conversão e à mudança de vida. Mas nós reconhecemos que os santos nos inspiram a vivência também da santidade. Mostram para nós que mesmo em tempos e momentos difíceis das suas vidas, eles experimentaram o amor e a misericórdia de um Deus que é pastor zeloso e que é cuidadoso. Por isso, quando nós olhamos para a imagem da Beata Inha-Chica, que ainda está nesse processo para a canonização, mas encontramos nela caminhos de santidade, perfumes de santidade, porque ela experimentou na sua vida um Deus verdadeiro, através da devoção a Nossa Senhora, que também nos leva a Deus, que também nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo. A Beata Inha-Chica, mulher de fé, rezava o seu Santo Rosário, meditava em cada mistério os passos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada Ave Maria que ela rezava nos mistérios do Santo Terço, ela não contemplava a vida dela mesma, ela não contemplava somente a vida de Maria, mas contemplava os mistérios da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E claramente Maria está incluída nesses mistérios, porque disse o seu sim que salvou toda a humanidade. Assim como a Beata Inha-Chica confiou sua vida a Deus e rezava com fé as necessidades do seu povo, que possamos rezar também as nossas necessidades com fé, confiando num Deus único, num Deus salvador, que nos deu sua vida por amor a nós, mas que também nos deu pastores, mas que também nos apontou caminhos para percorrermos juntos, como uma igreja em saída, que vai ao encontro uns dos outros, para experimentarmos na comunidade a nossa vida e a nossa fé. Confiemos, irmãos e irmãs, a nossa vida ao Deus único e verdadeiro, e que é exemplo
da Beata Inha Chica, nós possamos viver no nosso dia a dia, na simplicidade das coisas e dos acontecimentos, o Deus que nos ama, que é nosso pastor e que enviou também pastores para cuidar de cada um de nós. Na Quinta-feira Santa, eu concluo esta nossa reflexão, quando nós percorríamos as ruas da nossa cidade com o Santíssimo Sacramento. O padre sentia uma saudade muito grande de cada fiel, de cada um de vocês que rezam com o padre pelas suas casas. Mas o padre também sentia a presença de Jesus Cristo que estava ali, diante dos nossos olhos, a nos mover a um caminho seguro, porque o pastor não nos conduz ao abismo, não nos conduz ao abatedouro, não nos conduz à morte. O pastor é aquele que nos conduz à vida verdadeira, e é para esta vida que Jesus Cristo conduz a todos nós. Jesus não nos conduz para a pandemia, para o caos, para a enfermidade, mas Ele nos conduz para a vida eterna, e que juntos então possamos caminhar para lá, com a nossa experiência de fé, rezando com fé e confiando nossa vida ao Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso pastor.